Começamos essa edição falando que o presidente Jair Bolsonaro chega daqui a pouco a Santa Fé, na Argentina. O presidente argentino, Maurício Macri, vai entregar para Bolsonaro o comando do Mercosul pelos próximos 6 meses. Raquel, os ministros da Economia e das Relações Exteriores já estão na Argentina negociando o fim do roaming no Mercosul, aquela taxa extra para quem faz ligação no exterior e que muito nos interessa. Então vamos para lá direto ao vivo. Robson Coutinho e Nilson Clava, nossos enviados especiais, já contam tudo o que está rolando por lá. Já conversaram com Ernesto Araújo e também com Paulo Guedes. E é por isso que é por esta parte que a gente começa, Clava. Bom dia para você aí, mais este dia de cobertura. Bom dia, Aline, Raquel, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Pois é, os ministros já estão por aqui, fizeram várias reuniões ontem e hoje chegam os presidentes para essa reunião da cúpula do Mercosul. Por aqui, o tom é comemorativo justamente por conta daquela notícia da assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A grande discussão foi sobre a vigência, quando esse acordo entraria em vigor, e o que está definido, deve ser anunciado hoje, é o que eles chamam por aqui de vigência bilateral. Ou seja, no caso do Brasil, por exemplo, assim que o Parlamento Brasileiro, assim que o Congresso Nacional aprovar esse acordo e o Parlamento Europeu também, o acordo vai passar a valer sem o Brasil ter que esperar a aprovação dos congressos dos outros países que formam o Mercosul, ou seja, Paraguai, Uruguai e também a Argentina. Então essa é uma definição que já foi tomada pelos negociadores do Mercosul aqui ontem e deve ser anunciada hoje. Como você citou, hoje também deve ter anúncio relacionado à microeconomia, aquela que diz respeito diretamente ao bolso, do cidadão brasileiro, que é relacionada ao roaming, a isenção desse roaming ao fim do pagamento, da necessidade do pagamento dessa taxa de deslocamento, do ponto de vista do telefone. Quer dizer, se a gente está aqui, nosso caso, por exemplo, aqui na Argentina, não vamos precisar mais pagar essa taxa de roaming por conta do deslocamento. Isso vai ser determinado, anunciado hoje oficialmente pelos presidentes dos 4 países que fazem parte do Mercosul. Tem também um anúncio a respeito da questão da integração consular, quer dizer, o Brasil não tem uma representatividade, por exemplo, diplomática em determinado país. Se em caso de emergência o brasileiro precisar, pode ir atrás de um consulado, por exemplo, argentino, paraguaio ou uruguaio. É importante destacar que hoje aqui vai ser marcada a transferência da presidência rotativa do Mercosul da Argentina para o Brasil e os ministros falaram muito sobre isso aqui, quais são as prioridades do Brasil na presidência rotativa do Mercosul. Quais foram as prioridades estabelecidas? Primeira delas, a redução do que eles chamam de tarifa externa comum, que é a taxa de importação cobrada sobre os produtos que são de países que não formam o Mercosul. Então essa tarifa externa comum, o objetivo do governo brasileiro é tentar reduzi-la ao longo dos seus 6 meses de mandato. Uma segunda questão é o fechamento de novos acordos de livre comércio. O mais adiantado é com a EFTA, que é composta, que é aquela Associação Europeia de Livre Comércio, composta por países como Liechtenstein, como Suíça, como Islândia, como Noruega. Há um avanço nesse acordo que deve ser fechado em agosto, na presidência do governo brasileiro, e também relacionado ao Canadá. Então esses acordos também são colocados como prioritários. E há uma clara mudança no posicionamento brasileiro sobre o Mercosul, uma priorização das negociações feitas via bloco, via Mercosul, muito diferente do que o que foi defendido no início do governo. Nós questionamos o ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito disso. E o que ele disse foi o seguinte: olha, quem mudou foi o Mercosul, por isso essa priorização, e claro que isso pode mudar dependendo das eleições na Argentina, dependendo das eleições no Uruguai esse ano, por exemplo. O ministro também citou questões da economia interna, falou sobre reforma da Previdência, disse nesse respeito que a opinião dele é muito previsível, que ele defendia 1 tri, então que todo mundo sabe o que ele pensa sobre uma reforma com uma previsão de economia um pouco menor, de 900 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, ele defendeu que o Congresso é soberano e defendeu que lá no Senado essa reforma pode ser ampliada com a colocação de estados e municípios. Uma última coisa
antes de chamar a sonora do ministro Paulo Guedes, ele falou sobre tributária, reforma tributária. Disse que a proposta do governo é só para unificar impostos federais num único, o imposto de valor agregado, e substituir encargos trabalhistas por uma nova contribuição sobre movimentações financeiras. E anunciou que o governo vai liberar o FGTS, cerca de 42 bilhões de reais, e também PIS/PASEP nas próximas semanas. Vamos dar uma olhada então no que disse o ministro a respeito disso. A Previdência, que é um buraco fiscal, nós queremos consertar o sistema antigo e migrar em direção ao sistema de capitalização que vai botar o Brasil para crescer. Economia internacional, o que é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações para um modelo de integração competitiva com as economias globais, em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então, nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Nós vamos simplificar e reduzir alíquotas. Bens e serviços ou movimentações financeiras, ministro, sobre tributária? Tem essa discussão? Vocês vão ter já os eixos principais da nossa reforma. É isso, Nilson. E o ministro Ernesto Araújo também comentou sobre a eventual indicação do filho do presidente, senador Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington. Esse assunto a gente já vem falando aqui há alguns dias. O que foi dito por aí? Muito bom dia para você. Bom dia, Raquel, também a você, todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo na edição das 10. Olha, o que ele falou a respeito disso? Disse que está tudo já preparado para esse pedido, né, para o envio desse pedido brasileiro ao governo americano de Eduardo Bolsonaro como representante do Brasil na embaixada em Washington, que só está esperando o ok do presidente Jair Bolsonaro, mas que esse pedido já está pronto por parte do Itamaraty. Defendeu o nome de Eduardo Bolsonaro e fez elogios ao nome dele, que deve ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo embaixador brasileiro em Washington. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também comentou sobre outro tema relacionado à Venezuela. Disse que aqui deve ter uma declaração conjunta, com exceção de alguns países como o Uruguai, mais uma vez defendendo a democracia, questionando o regime, né, de Nicolás Maduro. Então, Venezuela também deve estar na pauta, e falou um pouquinho também a respeito dessa presidência rotativa do Brasil, citando as prioridades que nós já falamos por aqui. Vamos dar uma olhada então no que diz o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, especificamente sobre a questão da indicação, né, do deputado federal, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington. Vamos dar uma olhada. Como o senhor avalia essa indicação, ministro? Tem o apoio do senhor? Sim. Eu acho que seria um excelente nome, se for realmente a decisão do presidente, será um excelente nome para a embaixada em Washington. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem todas as condições de ajudar a construir uma parceria efetiva com os Estados Unidos, que é uma das nossas prioridades.